Meus amados irmãos e irmãs, boa noite. Que a preciosa graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus sejam sobre todos nessa noite. Nós louvamos a Deus por mais essa oportunidade que nós temos de estudar a Palavra de Deus. Estamos encerrando hoje o nosso estudo a respeito do batismo cristão. E o nosso tema hoje são os benefícios do batismo infantil. Eu convido você que está acompanhando online a transmissão, que abra sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 28, do versículo 18 até o versículo 20. Esse texto ele é muito importante nesse contexto de discipulado e batismo. Nós leremos a palavra de Deus e nós vamos orar ao Senhor. Nossa oração de gratidão a Deus pela vida do Wagner, já está fazendo fisioterapia. Wagner, com a graça, com a bênção e com o poder de Deus, está se recuperando muito bem. Ao sair daqui, irei visitá-lo também. Então, eu convido você a abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo Mateus, capítulo 28. Eu lerei do versículo 18 até o versículo 20. A seguir, nós vamos orar ao Senhor. Acompanhe a leitura. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém. Feche seus olhos, ore comigo nesse instante. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos pelas bênçãos que tem nos concedido. Nós te louvamos pela bênção da Tua Palavra, pela bênção da Igreja. Te louvamos, ó Deus, pela bênção de poder orar e falar com o Senhor, da Tua presença, do Teu pastoreio, do Teu cuidado para conosco. Te louvamos porque, dia a dia, o Senhor tem nos conduzido como Teu povo, tem nos alimentado física e espiritualmente, tem nos sustentado em todas as áreas da nossa vida, e nós te bendizemos, te louvamos e te exaltamos por todo este cuidado, em especial pela vida do Wagner. Nossa gratidão, nosso louvor e adoração ao Senhor, Deus dos deuses, Rei dos reis, Senhor dos senhores, o médico dos médicos, o pastor do Wagner, que tem o reabilitado fisicamente dia a dia. E em breve, ó Deus, o teremos restabelecido, a sua casa, a sua esposa, filho e a casa do Senhor junto ao povo do Senhor. A Ti e somente a Ti, a nossa gratidão, o reconhecimento do Teu poder, do Teu cuidado, da Tua graça e misericórdia e Tua bondade sobre a vida dele e de todos aqueles que temem ao Senhor. É esse instante que Teu Espírito Santo nos conduza para o estudo da Tua Palavra. No nome do Senhor Jesus Cristo, Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, nós oramos. Amém. Meus irmãos, os benefícios do batismo infantil. Esse título é partindo do princípio que o adulto ele já tem a compreensão que o infante não tem. Ele já está numa idade onde ele estudou, onde ele tirou suas dúvidas, e, acima de tudo, ele já está demonstrando praticar a fé em Cristo, ou seja, demonstrando uma pessoa que tem experiência de conversão, de salvação. Mas o infante, a criança, não é assim. E muitos argumentam o seguinte: se as crianças não têm compreensão para discernir a razão do batismo, por que batizá-las? Qual que é o propósito ou o princípio bíblico para batizar uma criança que não tem compreensão, não pode raciocinar, não sabe o que está fazendo? Bom, mas qual o objetivo ou benefícios que o batismo lhes proporcionaria? Qual seria a bênção, qual seria o benefício que o batismo bíblico proporcionaria a uma criança batizada? Esse é o nosso assunto. Nessa noite eu quero destacar 4 benefícios ou 4 bênçãos que o batismo traz sobre a igreja, sobre os pais, sobre os filhos. Nosso primeiro ponto é que as bênçãos do batismo não são automáticas ou mecânicas. Ou seja, não é o fato dos pais trazerem o filho ou os filhos para receberem o batismo bíblico e pronto, não há mais necessidade de se fazer nada, nem da parte dos pais, nem da parte da igreja. Não, não é assim. Então, as bênçãos do batismo não são automáticas e não são mecânicas. Não é o fato de que há poder
no celebrante e nas mãos do celebrante, e muito menos na água, que é símbolo. Não. Então, os sacramentos, eles não são apenas sinais e selos, eles são meios de graça, são meios através dos quais Deus comunica as bênçãos da salvação em Cristo Jesus. Então, isso significa para nós que tanto a ceia do Senhor como o batismo cristão são sim instrumentos por meio dos quais Deus comunica bênçãos ao seu povo. Então, o batismo comunica, a bênção não está inerente no ato, nem no celebrante, nem no símbolo, mas ele comunica bênçãos que o Senhor nos concede. Por isso, os sacramentos são meios de graça. Mas é importante entendermos que isso não ocorre de modo automático ou mecânico. Assim também como a pregação, a exposição da palavra de Deus, a pregação do Evangelho, ela também não comunica bênção de maneira mecânica ou automática, independente da atitude dos ouvintes. Então não adianta a pessoa assentar-se no banco da igreja, não abrir a Bíblia, não prestar atenção, não se esforçar para a leitura, não se esforçar para o estudo, para acompanhar ou o estudo ou a pregação em oração. Deus exige do ouvinte um esforço, uma concentração, um manuseio correto da Escritura, quer seja na hora que ele está ouvindo o sermão, quer seja na hora do estudo bíblico, ou em casa, quando ele vai recorrer às suas anotações, ao material que ele recebeu. Então, a pregação da palavra de Deus, a pregação do Evangelho, exige sim esforço daquele que está ouvindo. Então, em se tratando do batismo, não é o ministro que celebra que tem poder, muito menos a água, e sim Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, quem santifica e dá significado ao batismo. Nós acabamos de ler o texto de Mateus 28, 18 a 20, e nós observamos nesse texto, primeiro, é uma ordem do Senhor Jesus Cristo. Ele está ordenando aos seus discípulos que eles, então, fizessem discípulos. Então, ele deixa bem claro que há uma participação ativa dos primeiros discípulos no processo de evangelização e formação de novos discípulos. Então, quando nós pensamos no fato de discipular, nós não pensar tão simploriamente no fato de você apenas entregar um folheto. Ok, há momentos que a única coisa que você pode fazer é entregar um folheto. Ok. Há momentos que a única coisa que você pode fazer é escolher uma passagem da Escritura ou um versículo, fazer aquela leitura, às vezes sem ter tempo de expor o que aquele versículo, aquela passagem está nos ensinando. Ok? Se a única coisa possível é entregar um folheto, entregue. Se a única coisa possível é ler uma passagem da Escritura, leia. Mas fazer discipulado envolve disposição, planejamento, envolvimento com as pessoas, envolve visitar, envolve receber pessoas na igreja, envolve ler a Bíblia com elas, estudar a Bíblia com elas, envolve ter um comportamento adequado, imitando Cristo, para que tanto a pregação quanto a atitude sejam coerentes e assim possamos apresentar o Evangelho aos ouvidos e aos olhos das pessoas. Exige sim tempo e dedicação em oração pela vida daquele que está discipulando e daquele que está sendo discipulado. Então veja que há um projeto, há sim ações que devem simultaneamente, ou devem estar acontecendo simultaneamente nesse processo de discipulado, de um não convertido e de um filho batizado que está crescendo em estatura e, consequentemente, em graça diante do Senhor também. Então, nós confiamos, sim, no poder de Cristo, que é quem capacita todo esse processo. Mas isso não acontece de forma automática, de forma mecânica. Há todo um trabalho que envolve toda a igreja acompanhando esse processo de discipulado. Então, na medida em que a igreja e os pais daqueles que trouxeram os filhos para receberem o batismo estão desempenhando bem as suas responsabilidades
em obediência à vontade revelada de Deus, pela graça de Deus, por intermédio da obra de Cristo e pela ação do Espírito Santo, todos se beneficiam do batismo infantil. Os pais que batizaram, a igreja que ofereceu e que também participou do batismo, e a criança batizada também. É por isso, irmãos, que o batismo implica também em responsabilidades por parte da igreja, por parte dos pais e, em tempo próprio, das crianças também. Então, é muito importante que nós entendamos que o batismo, ele não é um ato isolado da família com a criança. O batismo é um sacramento que envolve toda a igreja. Se você nunca pensou nisso, precisa de repensar. Os pais estão à frente com o filho, mas o batismo é um sacramento que envolve toda a igreja. Jamais pode ser um ato isolado da família ou dos pais que está batizando aquela criança. Como a ceia também envolve toda a igreja. E ambos os sacramentos, eles estão envolvidos na liturgia do culto. Então é algo que toda a igreja deve participar, não só no momento, mas como depois também. Então, nosso primeiro ponto aqui é que as bênçãos do batismo não são automáticas e mecânicas. Há todo um trabalho. Envolve os pais, envolve a igreja, envolve as crianças também. Mas caminhando para o segundo benefício do batismo infantil, a edificação dos membros da família da aliança. Então, veja bem, primeiro, as bênçãos do batismo não são automáticas e mecânicas. Agora, os benefícios do batismo infantil para a igreja. Primeiro, a edificação dos membros da família da aliança. João, pode aumentar o ventilador aqui, por favor? Está quente aqui, irmãos, muito quente. Bom, então, veja que o batismo, ele acontece ali, mas ele tem implicações e ações que vão reverberando na família, na igreja e naquele que recebeu o batismo também. Então, na família, a edificação dos membros da família da aliança. Então, o batismo não é um ato isolado, pertencente apenas à família da criança que está sendo batizada, mas ele é um dos atos litúrgicos, ele pertence a toda a igreja. Então pense um pouquinho, você tem orado pelas crianças que foram batizadas? Se não, você está em falta. Você deve tomar conhecimento de quais foram as crianças batizadas nos últimos meses aqui na igreja, anotar esses nomes e orar por elas e por seus pais, para que cumpram aquilo que prometeram, e orar para que o Senhor opere aquilo que somente Ele pode operar. Então, os pais crentes que são membros da igreja visível e as demais famílias que pertencem à igreja visível, eles são relembrados de duas coisas. Primeiro, então veja que nós estamos falando que o batismo infantil, ele traz benefícios para a igreja. Quais são esses benefícios? A edificação dos membros da família da aliança. Quem são os membros da família da aliança? Não é somente os pais que batizaram, são todas as famílias que são membros da igreja, que pertencem à aliança com o Senhor. Então, quais são esses benefícios aí? Primeiro, as famílias, os membros da igreja visível, os pais da criança que foi batizada, as demais famílias que pertencem à igreja, eles são lembrados de quê no ato do batismo? Que seus filhos são pecadores. Pais que não estão batizando os filhos naquele momento, mas que já batizaram, são lembrados que os seus filhos nasceram em pecado. É o momento de relembrar se os pais, quando batizaram os filhos, estão cumprindo o que prometeram naquele dia. E os pais que estão apresentando os filhos para o batismo naquele dia, precisam de consciência, de estarem conscientes que os filhos são pecadores. Portanto, se os filhos são pecadores, a única chance que eles têm de salvação é Cristo. Então, no dia do batismo, os pais aqui estão, diante do celebrante, diante da igreja, eles estão aqui diante de Deus,
reconhecendo: meu filho aqui está, e ele nasceu pecador, e ele não tem chance nenhuma a não ser em Cristo. Naquele momento, todos os pais que já batizaram os filhos são lembrados que os seus filhos também são pecadores. É o momento desses pais lembrarem se os filhos já demonstram conversão em Cristo Jesus. Davi, no Salmo 51:5, ele disse: eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Paulo também, em Romanos 5:12, ele declara: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, olha só, o batismo não é um ato isolado. Naquele momento, os pais confessam: meu filho nasceu em pecado. Naquele momento, os demais pais da igreja são lembrados: meu filho nasceu em pecado. É um ato que também comunica o evangelho, porque aqueles que não fazem parte da igreja estão aprendendo com os pais que estão batizando os filhos que todos nascemos em pecado. Então, durante as perguntas que antecedem o batismo, não somente os pais que estão batizando, mas toda a igreja é lembrada que somente Jesus pode libertar seus filhos da escravidão do pecado. Então veja como há algo muito importante na hora do batismo, no batismo em si, né? O tudo que ele comunica, ele está comunicando o evangelho. Filhos nasceram em pecado, e a única esperança dos filhos que nasceram em pecado é o Senhor Jesus Cristo. Então a igreja é lembrada que seus filhos nasceram em pecado, e também a igreja é lembrada que Cristo está presente. Os pais que batizam, ou nem os pais que batizam, nem os filhos batizados, e muito menos a igreja que oferece o sacramento em nome de Cristo e recebe o filho batizado, está sozinha. Em Mateus 28, 18 até o versículo 20, é o Senhor Jesus Cristo que está falando, ele que está dando a ordem. E ele diz que: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Qual é a confiança e a segurança dos pais para trazerem os filhos para receberem o batismo? É Cristo Jesus, é a sua ordem, é a sua presença. Os pais estão obedecendo a ordem de Jesus, estão sendo acompanhados e capacitados pelo Senhor Jesus Cristo a apresentarem os filhos ao batismo, os quais também são capacitados pelo Senhor Jesus Cristo a ensinar os filhos, e os filhos são capacitados por Jesus a ouvirem, a aprenderem e obedecerem. E a igreja, naquele momento, mais uma vez é lembrada de que Cristo está presente. Então, a única chance da igreja, a única chance dos pais que batizaram os filhos e dos filhos que foram batizados, reside única e exclusivamente na obra e na presença do Senhor Jesus Cristo com a sua igreja. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, os pais, quando chegam aqui à frente, eles chegam confiando que Jesus os capacitou a estarem aqui, que Jesus está presente, que Ele está conduzindo toda a ministração do sacramento que Ele mesmo instituiu, e que Ele está conduzindo tudo o que o sacramento representa e tudo aquilo que Ele oferece, tanto aos pais quanto aos filhos também. Terceiro benefício do batismo infantil para os pais agora. Já vimos para a igreja, todos são lembrados que os filhos nasceram em pecado, todos são lembrados da presença de Cristo. Mas quais são os benefícios do batismo infantil para os pais? O batismo infantil é um conforto para os pais. Por quê? O filho que nasceu debaixo da condenação do pecado, condenado ao inferno, fora da igreja visível, ele recebe no ato do batismo o direito de pertencer à família da aliança, à igreja visível. É somente quando a pessoa recebe o batismo estabelecido, instituído pelo Senhor Jesus Cristo na Escritura, é que tal pessoa passa a ser oficialmente considerada como membro da igreja visível. Antes não é considerada. Antes não desfruta das bênçãos que somente aqueles que fazem parte da igreja visível recebem.
Atos 2:39, disse assim o apóstolo Pedro: pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. E Mateus 28:19, texto que lemos há pouco: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então veja que a promessa é para os filhos. A ordem de Jesus é batizar em todas as nações, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a ordem de Jesus é a seguinte: somente após o batismo é que tais pessoas podem ser consideradas oficialmente membros da igreja visível. Enquanto a pessoa não cumpre todo o processo para ser recebida oficialmente, ele não pode participar ativamente do culto. Ele está aí assentado, ele acompanha a leitura, ele canta, acompanha as orações, recebe os cuidados pastorais, mas ele só pode orar no culto, ele só pode dirigir cânticos no culto, ele só pode participar oficialmente do culto e da vida diária de serviço da igreja quando ele é oficialmente recebido como membro da igreja. Por isso, pelo que o Senhor Jesus Cristo determina aqui: ide, fazei discípulos e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Enquanto isso não acontecer, a pessoa não desfruta, não goza dos privilégios que somente os membros da igreja visível desfrutam. Então, como membros da igreja visível, os filhos batizados gozam de benefícios como membros comungantes. Exemplo: a oração da igreja, o pastoreio do conselho, a visitação do povo de Deus, é considerado no culto público, presencia toda a vida da igreja. Então, são benefícios que as crianças passam a desfrutar. Eles são membros não comungantes, porque não participam, por exemplo, da ceia, porque já explicamos isso, o que a ceia exige, não participam de algumas outras atividades da igreja, que até por força de estatuto é pertinente somente àqueles que já são maiores de 18 anos, tá bom? E aí, o que acontece, irmãos? Essas crianças são batizadas, elas estão aqui amparadas pela igreja como um todo, são alvo da oração da igreja, recebem a pregação da palavra de Deus, estudo bíblico, visitação da igreja, acompanhamento pastoral, aconselhamento pastoral. Elas estão aqui o tempo todo. E a pergunta é: sairão? Permanecerão aqui? A resposta é: não sairão da igreja, a não ser que expressem incredulidade no Senhor e não queiram, como os pais, professar a fé bíblica no Senhor Jesus Cristo. Aí não há outra coisa a se fazer a não ser excluir da igreja visível. Então, o sacramento do batismo infantil dá aos pais a responsabilidade para com os filhos. Então, o sacramento do batismo infantil é um conforto para os pais, porque a partir daquele momento os filhos estão amparados pela igreja de Cristo, e também o sacramento do batismo infantil dá aos pais a responsabilidade para com os filhos. Preste atenção, porque há uma ordem aqui em Mateus 28:19, fazei discípulos. Então, os pais, e não os professores da escola bíblica dominical, apesar de trabalharem para a educação espiritual de todos os membros da igreja, muito menos o pastor, apesar também de trabalhar arduamente para isso, mas os pais recebem do Senhor a honra, a incumbência, o privilégio e a responsabilidade de ensinar os filhos, não apenas o caminho do Senhor, mas apresentá-los ao próprio Senhor com a sua vida, com a sua conduta. Então, este é um dever honroso que os pais recebem do Senhor para educar os filhos. Deuteronômio 6 e 7, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te,
e ao levantar-te. É uma ordem exclusiva aos pais. Eles são os responsáveis por todo o processo de evangelização e doutrinamento dos filhos, enquanto crianças e na medida que estão crescendo. São os pais, os evangelistas do lar, os professores do lar, os pastores do lar, aqueles que doutrinam seus filhos na palavra de Deus. E essa exigência também está em Mateus 28, 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Os pais, então, têm este privilégio, esta responsabilidade, esta ordem, esta incumbência do Senhor, de ensinar os filhos a guardar a palavra de Deus, não guardar princípios e preceitos humanos, mas guardar toda a palavra que Deus tem ordenado. Portanto, são os pais os responsáveis e capacitados para educar os filhos no caminho do Senhor. E, por fim, meus irmãos, os benefícios do batismo infantil para as crianças. Já falamos que o batismo não é algo automático, mecânico, há implicações, há um trabalho a ser realizado antes, durante e depois da aplicação do sacramento, antes conhecendo, se preparando, durante exercendo a fé para trazer os filhos, onde toda a igreja participa, e depois no trabalho dos pais. É bênção para a vida da igreja, é bênção para a vida dos pais e é bênção para a vida das próprias crianças. Então, as crianças batizadas desfrutam dos privilégios espirituais relacionados ao batismo no decurso da vida como um todo, até alcançarem a idade da razão. Quando elas alcançarem a idade da razão, elas compreenderão e discernirão esses benefícios e poderão declarar pessoal e publicamente a fé salvadora em Cristo. Então, as crianças, elas são abençoadas desde o dia que os pais trazem as crianças para receber o batismo bíblico. Elas estão amparadas, respaldadas pela fé bíblica dos pais. E naquele dia, elas recebem da igreja, do povo de Deus reunido aqui, as orações, o serviço do ministro do Evangelho naquele dia, ministrando diante do povo de Deus o sacramento, recebe as instruções bíblicas. Então veja que mesmo estando ali, sem a capacidade de entender, de raciocinar, mas ela já está recebendo todas as bênçãos que são pertinentes ao povo de Deus. Mesmo como infante, como um bebê, está no culto que é oferecido ao Senhor. E quem determinou que tal criança estivesse no culto? O próprio Senhor. E digo mais, e quem está acompanhando essa criança para receber o batismo e no culto? O próprio Senhor. É isso que o texto de Mateus 28, 20 nos ensina. Então, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, o próprio Senhor Jesus instituiu o sacramento, deu ordens detalhadas sobre como devemos proceder antes, durante e depois deste sacramento. E ele ainda promete isso. Ele está presente, não apenas no ato do batismo, mas em todo o tempo. Lembrando aí do Salmo 139, versículo 16, é o próprio Senhor quem gerou aquela criança. É o próprio Senhor quem soprou o fôlego de vida. Então ali há uma criança planejada por Deus, que tem sido acompanhada pelo Senhor, e agora, por um ato de obediência dos pais, mediante a fé, está recebendo o batismo bíblico, e Cristo permanece ali presente com os pais e com aquela criança, validando no céu o que a igreja, por meio da fé, está fazendo na terra, e em todo o tempo Cristo estará presente, capacitando os pais e aquela criança, para que receba o Evangelho, para que continue recebendo e aprendendo o Evangelho dia após dia. Cristo continua formando toda a capacidade mental, intelectual, de receber informações, processar essas informações e habilitando tal criança, por meio da fé,
a crer em Cristo e obedecer o Senhor Jesus Cristo. Criança também tem fé. A fé é dom de Deus, e não está em nenhum lugar da Escritura que ele concederá a fé apenas às pessoas que expressarem publicamente que já estão crendo em Deus. Ela é dom de Deus e ela vem sobre a pessoa independente da faixa etária. Samuel, temos um bom exemplo de Samuel. João Batista, o profeta, batizado ainda no ventre de Isabel. Então, a criança já está desfrutando de todas essas bênçãos espirituais que somente Cristo pode conceder. Então, veja que há um sacramento, há a prática de um sacramento que foi determinado por Cristo, onde Cristo está presente, validando tudo o que acontece ali e continuará presente com os pais, com os filhos, durante toda a jornada daquela criança. Então, é o próprio Senhor Jesus Cristo quem habilita o Pai, o celebrante, a própria igreja. É o Senhor Jesus Cristo que está presente, conduzindo a criança física e espiritualmente, dando crescimento em estatura e em graça ao mesmo tempo, desde a formação do ventre até o encontro definitivo com o Senhor no céu. Aquilo que oficialmente começou na igreja, mas que já era uma realidade na vida dos pais, orando muitas vezes antes da mãe engravidar, durante toda a gravidez, orando constantemente, de forma pública e oficial, acontece no ato do batismo e perdura para sempre até o encontro definitivo com o Senhor no céu. Então, é Cristo quem iniciou a obra e é Ele mesmo quem concluirá a obra no coração dos filhos. Filipenses 1,6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Há uma boa obra no processo de criação física, de formação no ventre da mãe. É bênção de Deus. Temos aí as nossas irmãs, Késia, a Regiane e a Pâmela, que estão sendo agraciadas e abençoadas pelo Senhor, que iniciou uma boa obra no ventre delas. As crianças estão sendo geradas, o fôlego de vida está ali, já são alvo das orações da igreja, já há um procedimento espiritual acontecendo também, de evangelização, de conversão, de derramamento do Espírito Santo e fé. Em breve os pais estarão aqui batizando os filhos. Esse processo continuará, e quando ele terminará? Quando o Senhor Jesus Cristo concluir toda a obra e entregar aquelas pessoas já formadas, completamente formadas, com a obra concluída, nas mãos de Deus, o Pai. Portanto, veja a bênção que a criança recebe, a extensão da bênção que a criança recebe. Então, meus irmãos, quando a criança é batizada, o pai está cumprindo a determinação do Senhor, confiando, exercendo a fé e trazendo para receber o batismo bíblico. Agora, quando a criança lá na frente, quando ela já está numa idade de entendimento, expressando e praticando a fé bíblica, então quando a criança professa a fé em Cristo, o Senhor está cumprindo o que Ele prometeu. Quando o pai batiza, o pai está cumprindo a determinação do Senhor, obedecendo o Senhor. Quando aquela criança batizada na infância professa a fé em Cristo, o Senhor Jesus Cristo está cumprindo o que Ele prometeu. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ele determinou para ir fazer discípulo, batizar, que Ele estaria presente. Os pais, a igreja que obedece, que faz discípulo, que batiza, é agraciada e abençoada pelo Senhor. E quando então esta criança já adulta professa a fé em Cristo, o Senhor está cumprindo o que Ele prometeu. Bênçãos para a igreja, para os pais, para os filhos. O batismo é bênção do início ao fim. Meus irmãos, eu quero concluir então este estudo nessa noite, afirmando que o sacramento, ou um sacramento instituído pelo Senhor, onde desfrutamos não apenas da bênção, ou não apenas da sua determinação, mas da sua presença, garantindo e validando todo o processo, só pode resultar em bênção para a igreja, os pais e os filhos. Portanto, um sacramento que foi instituído pelo Senhor Jesus Cristo,
onde nós, igreja, desfrutamos não apenas da determinação, não obedecemos, não recebemos apenas uma ordem, mas também nós desfrutamos da presença de Cristo, garantindo e validando todo o processo. Este sacramento só pode resultar em bênção para a igreja, para os pais e para os filhos. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Em breve, os séculos serão consumados pelo Senhor. Em breve, todos aqueles que nele creram e que que receberam o batismo bíblico e, por conseguinte, ofereceram pela fé esse batismo aos seus filhos, tanto os pais quanto a igreja, só resta uma coisa para esse povo obediente ao Senhor: as bênçãos eternas do reino do céu. É estar com Cristo, conviver com Ele, é servi-lo perfeitamente por toda a eternidade. Meus irmãos, este é um bom momento, após revisarmos o estudo sobre o batismo, para que você, pai que batizou o seu filho, reveja os compromissos assumidos, para que você que tem dúvida em batizar, estude e não tenha nenhuma dúvida que o batismo, além de determinação, é bênção para a igreja, para os pais, para os filhos. Que você que recentemente batizou, cumpra fielmente o que você prometeu. E que nós, igreja, possamos entender que o ato do batismo, o sacramento do batismo, envolve toda a igreja, antes, durante e depois. Porque os pais que sempre se apresentam aqui à frente, com os filhos a serem batizados, eles não estão sozinhos, são a igreja de Cristo. Portanto, é um sacramento que envolve toda a igreja do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que você continue conhecendo as doutrinas reformadas, reveladas na Escritura e estruturadas nos nossos símbolos de fé. Estude e pratique por meio da fé, pois todas as doutrinas ali presentes, elas são bênçãos para o povo do Senhor, até que Cristo volte. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar mais uma vez. Você que acompanha o estudo, feche os olhos e ore comigo nesse instante. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos por Tua palavra, por todo o ensino da Escritura, pelos nossos símbolos de fé. Te louvamos por aqueles que estruturaram os símbolos de fé, pelas bênçãos que temos, ó Deus, em estudar a Tua palavra usando essas ferramentas. Te louvamos pela bênção do batismo bíblico, do batismo infantil. Que o Senhor nos dê graça, dia a dia, de continuar conhecendo, estudando, pregando, praticando a Tua palavra. Que a Igreja Presbiteriana do Jardim Sul seja zelosa, seja uma igreja que realmente participe ativamente junto com aqueles que batizaram os seus filhos. Que entendamos o nosso compromisso com toda a vida da igreja e vivamos, ó Deus, os ensinamentos do Senhor, para a glória dEle e para o bem-estar do povo do Senhor. Em Cristo Jesus, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador, nós oramos. Amém. Que Deus te abençoe e até domingo, às 9 horas da manhã, com a Escola Bíblica Dominical. E às 18 horas, teremos um culto todo alusivo ao Natal, com hinos, cânticos, a leitura de textos sagrados que falam da encarnação, do nascimento de Jesus, e também a mensagem será direcionada também para a pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. Então, domingo, às 18 horas. Que Deus nos abençoe e está encerrado o estudo bíblico.